Capítulo 8. As inversões da tríade. Parágrafo 23. O tom fundamental da tríade não se encontra sempre no baixo. Ele pode ser substituído pela terça ou a quinta da tríade. Uma tríade que não possui o tom fundamental no seu baixo é chamada invertida, e o processo pela qual a fundamental é transposta para uma das vozes superiores é chamada inversão da tríade. Toda tríade possui duas inversões. A primeira inversão é chamada de acorde de terça e sexta, porque as vozes superiores estão distantes respectivamente de uma terça e uma sexta a partir do baixo. Este acorde é mais brevemente chamado de acorde de sexta. A segunda inversão é chamada de acorde de sexta e quarta. Além da distinção externa entre a tríade fundamental e suas inversões, existe uma diferença interna, ou podemos dizer espiritual. Esta última é evidenciada pelos diferentes significados harmônicos destas três formas da tríade, assim como pelas suas diferentes impressões no ouvido humano. A tríade na sua forma fundamental contém uma consonância perfeita, a quinta justa, que dá a ela o elemento de repouso absoluto e completude nela mesma. Este acorde é perfeito, um accord parfait, como os franceses chamam-no. As inversões da tríade, no entanto, não contêm consonâncias perfeitas. Falta a elas este elemento de repouso e evidenciam uma tendência a progredir. As inversões das tríades devem ser, como regra, encontradas no meio de uma composição, raramente no começo e nunca no fim. A manipulação destas inversões das tríades apresentará algumas dificuldades para o aluno, mas estas ele sem dúvida superará com a ajuda de regras servindo a este propósito. As regras, todavia, serão apresentadas a ele mais à frente, na harmonização de melodias dadas. Parágrafo 24. Até o momento, nós dobramos apenas o tom fundamental na forma fundamental da tríade. Nós observamos, será lembrado, que este é não apenas o mais usual, como também o melhor rumo a se tomar, como a natureza do acorde parece demandá-lo. Se, agora, nós distribuirmos as vozes superiores das inversões da mesma maneira que na posição fundamental, nós obteremos os seguintes aspectos do acorde: acorde de terça e sexta, sexta. Acorde de sexta e quarta, 6-4. No acorde de sexta, a terça aparece dobrada. No acorde de 6-4, a quinta. Uma dobra da terça, porém, não sendo natural e sendo insatisfatória para o ouvido musical, é melhor dobrar o tom fundamental ou a quinta do acorde de sexta. Isto necessita de uma posição excepcional das vozes. Em posição fechada, em posição aberta. A recomendação de qual intervalo dobrar depende da distribuição das vozes no acorde precedente, ou na conexão do acorde de sexta com o acorde seguinte. A dobra da terça do acorde de sexta não é de maneira alguma proibida, se ela puder ser justificada por uma boa condução de voz.
Observação. Frequentemente, nos deparamos com uma série de acordes de sexta que se seguem de maneira escalar um após o outro. Neste caso, é melhor conduzir duas vozes paralelas ao baixo e a terceira em movimento contrário a ele. Assim, nós obteremos uma dobra alternada da fundamental, terça e quinta. Se o baixo progredir para cima, nós começaremos dobrando a quinta. Se para baixo, nós dobraremos primeiro a fundamental. Se o acorde de sexta da tríade dominante é seguido pelo tônico, a terça deste primeiro nunca deve ser dobrada, já que ela é assensível. Uma quinta dobrada não soa nem um pouco desagradável. Assim, a posição fechada das vozes superiores do acorde de 6/4 pode ser mantida. A fundamental é dobrada apenas em casos onde nós desejamos evitar oitavas ocultas, que soam especialmente mal no acorde de 6/4. Parágrafo 25. Discorreremos sobre o acorde de sexta extensivamente à frente. Por ora, nós podemos dizer que ele aparece muito mais raramente do que as outras formas da tríade. Ele assume grande importância, no entanto, em certas fórmulas de fechamento harmônico, chamadas cadência. Nota 1. As inversões das tríades são figuradas de acordo com seus nomes. A primeira, 6, a segunda, 4/6. Nota 2. O aluno deverá fazer todos os esforços para evitar progressões proibidas, uma vez que apenas a mais implacável atenção serve eventualmente para eliminá-las completamente. Para este propósito, a posição dos acordes deverá frequentemente ser mudada. Se, por exemplo, nos últimos 2 compassos do quarto exercício, a tríade em Sol for colocada na posição de terça e as vozes conduzidas respectivamente para os intervalos mais próximos dos acordes seguintes, nós obteremos 3 quintas paralelas sucessivas. Nós evitamos estas progressões faltosas, porém, posicionando a tríade de Sol na posição de quinta. Em relação às progressões ocultas, nós podemos dizer que, enquanto elas são possíveis de serem evitadas, elas não são absolutamente proibidas, se a condução de vozes demandá-las. As oitavas ocultas, por exemplo, que aparecem na sequência seguinte, são bastante justificadas pela repetição do motivo. Muito mais condenáveis seriam as suas aparições no motivo ele mesmo ao invés da sua repetição. Trabalhando nestes exercícios, o aluno encontrará numerosos pequenos obstáculos, os quais a teoria não é capaz de apontar, mas estes gradualmente irão desaparecer, conforme o aluno empenhar-se para aperfeiçoar a sua técnica. Exercícios.